A oração é uma daquelas experiências que todo mundo conhece, de um jeito ou de outro. É algo universal e, ao mesmo tempo, super pessoal. Mas quando a gente para pensar na teologia por trás disso, como é que funciona de verdade? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias que formam essa prática tão antiga. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquele paradoxo que fica na cabeça de muita gente. Se Deus já sabe de tudo, se Ele já conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente falar, então por que orar? Qual o sentido de pedir alguma coisa? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa conversa. Então, vamos lá. Qual é, afinal, o propósito da oração? Se a ideia não é informar um Deus que já sabe de tudo, então tem que ter outro objetivo, certo? É por aqui que a resposta começa a aparecer. Olha só, a própria Escritura já deixa isso bem claro. O fato de Deus saber de tudo não é um impedimento para a oração. Pelo contrário, é o ponto de partida. Isso meio que força a gente a pensar se não é para informar, então, qual é a real função da oração. E a resposta, segundo a teologia, se divide em 3 pontos bem importantes. Primeiro, a gente ora para expressar e fortalecer a nossa confiança em Deus. É um ato de dependência. Segundo, para aprofundar a comunhão, o relacionamento mesmo. E por último, orar é uma forma de participar de algo maior, algo com significado eterno. Ok, então a gente já entendeu o propósito mais pessoal, mais interno da oração, mas isso leva a gente para uma outra pergunta, talvez ainda maior. A oração é só sobre o que acontece dentro da gente ou ela pode, de fato, mudar as coisas aqui fora, no mundo real? E aqui, a teologia apresenta um contraste muito forte. De um lado, aquela frase "nada tendes porque não pedis", e do outro, a promessa "pedi e dar-se-vos-á". A conexão aqui é direta, sabe? A oração não é vista como uma coisa passiva, mas sim como um gatilho para a ação de Deus no mundo. O ponto central é este. A oração é vista como algo que pode sim influenciar a maneira como Deus age. O exemplo clássico que sempre citam é o de Moisés, que intercedeu por Israel e o pedido dele teria revertido uma decisão divina. Isso coloca a oração num patamar de uma força real e não só uma ferramenta para a gente crescer espiritualmente. Bom, se a oração tem todo esse poder, a próxima pergunta é meio óbvia, né? O que faz uma oração ser eficaz? Vamos dar uma olhada no que seriam as chaves para isso. O primeiro conceito importante é o de mediador. A ideia aqui é que existe uma distância entre a santidade de Deus e a nossa condição humana. Por isso, seria preciso um intermediário. E na teologia cristã, essa função é exclusiva de Jesus Cristo. Ele seria a ponte que nos dá acesso a Deus. E entender isso ajuda a gente a decifrar aquela frase tão comum "em nome de Jesus". Não é para ser uma palavra mágica no final da oração. Orar em nome dele quer dizer, primeiro, que a gente está agindo com a autoridade que ele nos deu. E segundo, que o nosso pedido tem que estar alinhado com o caráter e a vontade dele. Então, se a gente junta tudo isso, o que a gente tem? Alguns princípios fundamentais. A fé, que não é só pensamento positivo, mas uma confiança sólida, de verdade. A humildade, que é a base de tudo. A persistência, que mostra o quanto a gente leva aquilo a sério. O alinhamento com a vontade de Deus. E, claro, sinceridade, porque a oração não pode ser só um monte de palavra vazia, né? Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. Se existem essas chaves para uma oração eficaz, o que dizer das coisas que podem atrapalhar? Quais são os obstáculos? É interessante notar que as barreiras apontadas aqui são todas internas, sabe? Pecado não confessado, desobediência, falta de perdão, orgulho. A lógica é bem clara. Se a oração é um ato de relacionamento, qualquer atitude que prejudique esse relacionamento acaba, por consequência, prejudicando a comunicação. E agora? A gente chega na parte que talvez seja mais difícil e é mais comum para todo mundo: o silêncio. O que fazer quando parece que a oração não foi respondida? Quando parece que ninguém está ouvindo? Para tentar entender esse silêncio, a teologia oferece 3 perspectivas. A primeira é sobre o tempo. Às vezes um não pode ser só um ainda não. A segunda é sobre o plano. A falta de resposta pode ser, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça muito maior que a gente não está vendo. E a terceira é sobre o propósito. A resposta pode não ser resolver o problema, mas encontrar um propósito mais profundo dentro dele. Essa frase do apóstolo Paulo é o exemplo perfeito disso. Ele pediu para Deus tirar o sofrimento dele e a resposta não foi um sim. A resposta foi: a minha graça é suficiente para você. Ou seja, a resposta transformou a fraqueza dele num palco para o poder de Deus. Foi uma mudança de perspectiva e não da circunstância. Incrível, né?
E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. E se o objetivo final da oração, o ato de confiar, de se alinhar com um propósito maior, de persistir e até de aprender a lidar com o silêncio? E se tudo isso não for para mudar a mente de Deus, mas para transformar e moldar quem a gente é?